Muito boa tarde, muito obrigado, senadora. Agradeço o honroso convite, também a comissão pela qual nós recebemos, senhoras e senhores colegas de mesa que nos acompanham. Também já gostaria de começar parabenizando a condução dos trabalhos, senadora. Desde o início do ano já tivemos reunião com a equipe técnica, esse processo de qualidade, com ampla escuta social e com muita serenidade também, porque eu acompanhei a discussão do Plano Nacional anterior, não foi uma discussão com serenidade, foi um pouco tumultuado, agora uma discussão muito mais serena, os trabalhos da Câmara também feitos com serenidade, nós estamos muito confiantes com a possibilidade que isso traz, o envolvimento da sociedade civil. Poucas vezes, já faz alguns anos que eu acompanho os trabalhos na casa, poucas vezes tive a oportunidade de participar de um processo com tanta participação social, por isso parabenizo e acho que talvez ecoa aqui o que muitos pensam, animados com os resultados, né? Bom, eu queria trazer a nossa organização, o nome já indica, nós estamos aqui para trazer um pouco uma contribuição referente à interface entre as escolas e as famílias, não é? Pensando no desenvolvimento integral de todas as crianças, que de alguma maneira é o objetivo final do plano de educação, ainda que não esteja enunciado, porque todo o processo formativo e educativo tem como fim garantir esse desenvolvimento integral e é devido à sociedade, das famílias, naturalmente, e do Estado assegurar isso. Nós pensamos que o Plano Nacional de Educação sempre será um dos grandes instrumentos disponíveis para a promoção desse desenvolvimento integral de todas as crianças e jovens, porque a educação é um pilar de apoio no desenvolvimento das famílias, é imprescindível, provavelmente o principal apoio que a sociedade e o Estado disponibilizam para a formação das crianças, não é? O artigo 227 da nossa Constituição, ele vai reforçar o dever da família, mas falar da responsabilidade solidária e subsidiária da sociedade e do Estado em assegurar à criança e ao adolescente, enfim, o seu rol de direitos que nós conhecemos. E também é importante destacar, e eu vou trazer alguns elementos da vida familiar e como o Plano Nacional de Educação pode dialogar com isso. A vida familiar ela vai ser uma fonte de oportunidades e um potencializador do desenvolvimento da criança, porém, infelizmente, quando a família enfrenta alguma situação que gera uma disfuncionalidade, é o lugar onde as crianças mais têm os seus direitos violados. Tem uma ambivalência da vida familiar. Ou a família é um lugar de proteção, ou quando deixa de ser, não passa a ser neutro, passa a ser um elemento de risco. Isso preocupa. Porém, não se trata de entrar numa lógica punitivista das famílias, mas sim numa lógica preventiva, de como nós conseguimos transformar. E a bem da verdade, falando de forma um pouco coloquial, em conversa, nós colocamos uma família, uma criança que está numa família em que há uma situação de privação de direitos, seja por uma negligência ou vários tipos de negligência que pode acontecer, a melhor escola do mundo não vai ser suficiente. É preciso que ela tenha uma família funcional, sem entrar numa intervenção excessiva ou num julgamento cultural, respeitando todas as diversidades dos contextos culturais e territoriais do Brasil, mas a família precisa funcionar. Quando não funciona, a escola também vai enfrentar dificuldades para cumprir a sua missão, não é mesmo? E o Plano Nacional de Educação, ele na proposta enviada pelo governo federal, também entendemos que foi uma proposta equilibrada, e no seu artigo 3º ele já traz entre suas diretrizes propostas, né, a proposta do governo, a intersetorialidade, no inciso 2º, a intersetorialidade como abordagem para o enfrentamento dos problemas da educação no contexto de cada território. Então, pensar numa perspectiva intersetorial já é uma diretriz proposta e, evidentemente, eu acho que é consensual pensar a importância da promoção da intersetorialidade para enfrentar os desafios educacionais, porque o desenvolvimento da criança, ele inclusive transcende a escola, embora a escola talvez seja um componente principal. Depois, no artigo 4º, em que fala de objetivos, vai falar da proteção e o desenvolvimento da primeira infância, que é uma fase da vida da criança em que a participação da família é maior do que em outras, naturalmente, porque pensando no ciclo de desenvolvimento da pessoa, há uma gradação na autonomia e no início da vida a dependência da criança é praticamente total da família. Depois ela passa a ficar mais autônoma, então pensar na família ele é decisivo. E aqui eu queria então trazer 3 pontos para trazer as nossas contribuições, que diz respeito à participação da família no processo educativo, prevenção em saúde mental e uso de dispositivos digitais e fortalecimento
parentalidade. Sobre a participação da família, a proposta enviada pelo governo já traz vários indicativos sobre a necessidade da participação da família no processo educativo. Eu queria destacar a estratégia 2.9 da proposta enviada pelo governo e depois a estratégia 5.17. A 2.9 fala sobre qualidade na educação infantil, então propõe incentivar o fortalecimento da relação entre escola e família. E depois a estratégia 5.17 fala em aprendizagem no ensino fundamental e médio, e aí fala de incentivar o fortalecimento da relação escola e família. E nós estamos aqui para advogar pela manutenção desses dispositivos, são essenciais, não é? A maior participação da família na escola, as evidências mostram, vai estar associada a um melhor desempenho escolar, né? E como fator de proteção para a evasão escolar. Então, inclusive, pensando, são estratégias baratas, não é? Fazer, embora não sejam simples de fazer, nem sempre o que é barato é simples. É um desafio envolver a família no desenvolvimento escolar, enfim, mas traz muito resultado. Então, nós estamos pela manutenção disso e temos depois uma sugestão para trazer. Eu queria avançar para o tema sobre a prevenção e saúde mental, e aqui eu queria ecoar a pergunta da Aline do Pará, que nós recebemos, ela enviou pelo E-Cidadania, sobre doenças mentais em professores, não é? E eu queria expandir isso para os próprios alunos, inclusive crianças e seus familiares. Nós estamos num momento de uma crise de saúde mental ampla, tem em alguma medida relação com os adventos de novas tecnologias digitais, e esse é um tema muito importante. A nossa organização foi uma das que teve a oportunidade de participar dessa legislação que limitou o uso de celulares em escolas, né, smartphones. Eu vi ontem um estudo realizado no Rio de Janeiro, o município de Rio de Janeiro, já mostrou uma melhoria no aprendizado, que era esperado, na nossa opinião, e tanto a comunidade docente como a comunidade das famílias apoiaram bastante, porque de fato havia um desafio ali que não sabia muito bem como gerenciar, e essa restrição ajudou. Mas o objetivo 7 do Plano Nacional de Educação da proposta enviada, fala da promoção da educação digital para uso crítico, reflexivo e ético das tecnologias da informação. E naturalmente nós apoiamos isso, mas nós temos já dialogado na Câmara com o relator, né, também foram apresentadas emendas nesse sentido, para ampliar um pouco o escopo desse objetivo, trazendo promover a educação digital para o uso, seria o acréscimo seguro, responsável e equilibrado, aí depois mantendo o crítico e reflexivo. Essa expressão seguro, responsável e equilibrado, ela ecoa o guia de uso de telas que a SECOM e o Ministério da Educação fizeram. Então, além de nos parecer amplamente importante, acho que falar sobre os riscos de saúde mental e efeitos que isso pode trazer, mesmo para as crianças, manter a linguagem que tem sido adotada em outros documentos, reforça, dá uma coerência agora na legislação do que tem sido discutido. Então, nos parece ser um caminho importante isso. E aí, no final desse objetivo, acrescentar em parceria com as famílias, de forma a prevenir os efeitos adversos do uso excessivo das tecnologias digitais. E aí, nós entendemos que fica um objetivo mais equilibrado, traz um elemento que hoje não tem como escapar, nos parece, do debate público de forma ampla. Hoje vai ter a votação do ECA Digital aqui no plenário do Senado, mas também o próprio debate educacional, porque a criança chega na escola já adquirido o hábito com as famílias. Então, o envolvimento da família nesse processo formativo nos parece ser decisivo para a criança adquirir hábitos. Porque se a família tem um uso não adequado, com tempo excessivo, isso vai se passar para as crianças de maneira muito clara. Depois, há algumas estratégias que nós sugerimos aqui associadas a fazer um acréscimo desse ponto, não é, do uso seguro, responsável e equilibrado dentro dos outros contextos. Nos parece ser um acréscimo importante, inclusive convergente com esforços feitos pelo governo e pela sociedade civil mais recentemente. E talvez, aqui, apesar de não ser o nosso propósito, também envolver os profissionais de educação nesse contexto, porque há um impacto, o uso inadequado traz um impacto negativo, né, inversamente proporcional nos indicadores de saúde mental e, naturalmente, vai trazer impacto negativo para o desenvolvimento das crianças e aprendizado. O pessoal que trabalha com estudo para concursos, por exemplo, recomenda sequer deixar o dispositivo na mesa enquanto se estuda, porque pode ser um gatilho de ansiedade e quebra
imagina para as crianças que estão ainda em desenvolvimento, esse efeito é muito maior e há evidências que suportam essa pequena anedota que eu coloco. Essas sugestões, elas já foram apresentadas ao relator também através de emendas, temos a expectativa positiva de que sejam acolhidas, não sabemos ainda, mas já trazemos aqui essas sugestões, senador, ao Senado, nos parecem muito oportunas. E para finalizar, o texto do Plano Nacional ainda vigente fala, na sua estratégia 1.12, o plano vigente, que se encerra esse ano, de estratégias complementares, implementar em caráter complementar programas de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de 3 anos de idade. Aqui eu faço uma remissão ao objetivo previsto já na proposta do governo, no artigo 4º, a proteção e desenvolvimento da primeira infância. Se nós pegamos o modelo de desenvolvimento integral da primeira infância, que tem aqueles 5 pilares, um deles é o apoio às famílias e a parentalidade, e talvez trazer de volta isso, que já está no texto, mas não está na proposta, trazer isso de volta ao texto, no que se refere à relação da família com a escola, pode dar uma objetividade maior, também fazer referência a algumas experiências que nós conhecemos bem-sucedidas, né? Por exemplo, para citar o município de Osasco, que é uma cidade de médio porte do estado de São Paulo, vizinha à capital, região metropolitana, tem adotado programas de apoio às famílias, tanto em creches como na transição para a adolescência, com resultados importantes. Esses programas já são baseados em evidências, não é? E nós entendemos que isso pode trazer um efeito positivo para as famílias e, naturalmente, trará um efeito positivo para a escola. Inclusive, só trazendo um dado que vai ser estudado agora, nesse programa da transição para a adolescência, para famílias de crianças entre 10 e 14 anos, são os diretores de escolas escolas municipais que estão fazendo a seleção das famílias, com muito ânimo, porque reduziu bastante a indisciplina na escola, as famílias que participaram, enfim. Então, essa é uma externalidade do programa, um efeito positivo que não era previsto e que tem sido trazido. Essas sugestões já foram encaminhadas à Câmara, temos uma expectativa de que sejam acolhidas, mas já fazemos o apelo, senador, acho que são medidas conforme os anseios da sociedade, baseadas em evidências que podem trazer uma objetividade importante para propósitos já explicitados no plano. Muito obrigado.